Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, normalmente a gente faz isso muito byte a byte, né? Não é nem mais cara a cara, é byte a byte, né? Numa onda virtual. Só que essa semana, amor, eu tô gravando um vídeo, né, pra vocês sobre a proposta e o debate de redação dessa semana, tá bom? Mas não se preocupem, né? Semana que vem a gente volta com a nossa interação, com aquela coisa gostosa que a gente faz no período da tarde, tá bom? Ok? Bom, então, o tema dessa semana vai ser o incentivo à alfabetização de idosos no Brasil contemporâneo. Esse é o nosso tema, tá? Olha, quando a gente sempre começa, né? A gente começa destacando as palavras-chave do tema para poder buscar sinônimos. Lembra, a aula de manhã foi sobre coesão, tá? Para buscar sinônimos por dois motivos. Primeiro motivo, justamente para atender essa questão da coesão. Então, quer dizer, fazer as retomadas sem ficar repetindo, não é isso? Em segundo ponto, né? Manter o direcionamento do texto. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a dar uma devagada ali, dar uma tangenciada, então a gente utiliza esses sinônimos que a gente vai colocar ao longo do texto. Bom, eu gosto muito de fazer isso com você, gente, byte a byte, mas, enfim, né? É muito legal quando eu coloco a palavra e vocês... aquele tanto de sinônimos, né? Mas, enfim, a primeira palavra é incentivo. Tá? Então a gente tem que buscar sinônimos para a palavra incentivo. Então, por exemplo, incentivo a gente pode substituir por exemplo, encorajamento, tá? Podemos substituir por estímulo, se quisermos. Podemos substituir por incitamento. E eu tenho certeza absoluta que vocês já pensaram em pelo menos mais 3 aí. O ideal é que seja pelo menos 4, né? Pra gente poder ter aquele espaço de locomoção ali no texto, tá? Bom, a segunda palavra, alfabetização. Eu sei que quando eu falo alfabetização, você já pensou educação. Já foi educação, menina, educação. Sim, podemos, tá? Só que tem uma palavra que eu não sei se vocês conhecem, mas pode ser usada também, que é letramento, tá? Então, se vocês quiserem fazer a substituição da palavra alfabetização por letramento, tá correto. Também, não tem problema. Dá tranquilinho, certo? Bom, a próxima palavra é idoso, tá? A idoso a gente sempre pensa mais em expressões, né, gente? Tipo assim, melhor idade, né? Maiores, digamos assim, de 60, maiores de 60. Liliane, eu posso usar velhos? Se não for no sentido pejorativo, pode sim. Mas lembra, gente, não pode ser no sentido pejorativo não, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas se você quiser, você pode usar também, olha que termo, longevo. Pode, né? Longevo é um termo bom. Ou anciano, que vem de ancião. Então eu posso usar ancião também? Pode, claro que pode. Ou anoso. Anoso, gente, também é uma pessoa que tem muitos anos, tá? Então você pode usar esses termos e, claro, deve procurar mais termos para ter, digamos assim, uma paleta melhor e maior aí de sinônimos para usar no teu texto, que você sabe que vai ser necessário, tá? Beleza? Então, tudo bem. Se isso tá ok para vocês, vamos começar com uma referência. Lembrando, a referência, gente, ela vai atender ao quê? A competência 2, né? As outras áreas do conhecimento. Vamos por dessa forma. Muito bem, então vamos poder, nesse caso, citar, se for o caso, a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, tá? Todo cidadão, seja criança, seja jovem ou idoso, não idoso é ótimo, ou idoso, tá? Tem direito à educação. Olha,
Conversa séria, papo sério, tá? Que é o seguinte, gente. Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu. A internet caiu. E eu tava gravando. E aí, toda vez que a internet cai, né, corta o vídeo. É simples assim. E aí, quando não corta o vídeo, sabe o que acontece? Às vezes não tem nem jeito de salvar, eu tenho que começar de novo, é uma coisa muito louca. É igual, por exemplo, não, tem outra coisa também, quando o telefone toca também, que eu tô gravando pelo telefone. O telefone toca, gente, é muito triste quando a função principal de um telefone é ser telefone, né? Aí no meio do vídeo, tudo bem, tranquilidade, amor no coração, né? Então esse pique que tem aí, ó, essa emenda no vídeo aí, tá? A culpa é da internet. A internet. Beleza. Mas eu estava falando sobre a Constituição Federal, né? Com vocês. E eu mencionei que a Constituição Federal fala que todo cidadão, criança, jovem ou idoso, tudo bem? Tem direito à educação. Então observa, gente, que isso é previsto por lei. Por lei, está na Constituição Federal. E observa que aí inclui a condição de cidadão, ser cidadão. Isso quer dizer que ser cidadão é ter direitos e deveres, tá? E a educação é um direito, Isso quer dizer que não são só crianças. Não cabe ao Estado prover só escolas primárias para crianças. Não cabe ao Estado prover educação só para os jovens. Cabe ao Estado também prover educação para os idosos. É direito. Se é direito, né? Faz-se necessário que hajam programas públicos, de ordem privada também, tá? Para educar o cidadão. E observa que a Constituição não faz discriminação de idade, ok? Então, observa, se o nosso tema é o incentivo à alfabetização dos idosos no Brasil contemporâneo, você há de convir comigo que o idoso tem o direito à educação, a ser alfabetizado. É direito. Ok? Bom, Liliane, e por que essa preocupação, por exemplo, com a questão da alfabetização? Né? Gente, a alfabetização, ela é essencial. Olha a palavra que eu estou empregando. Essencial. Ela é essencial para a inserção do indivíduo na sociedade. Ela é essencial. Amores, nós vamos falar sobre vários pontos no decorrer desse debate, tá? Mas ela não é um luxo. Ser alfabetizado não é um luxo. Ser alfabetizado não é uma questão, digamos assim, de... Como é que fala? Quem pode, pode, quem não pode, não pode? Não. Enquanto cidadão, né, a gente tem que saber que a sociedade, ela é pautada em muitas informações, em muitos acordos, né? E, diga-se de passagem, muitos escritos. A gente lida muito com isso. E um ser humano que é analfabeto, você está privando esse ser humano de informações. Ele é privado de informações. Das mais simples, das mais corriqueiras, digamos assim, até as mais complexas. De modo que, para que ele esteja inserido na sociedade, faz-se super necessário
super necessário, que ele seja alfabetizado, que ele tenha essa autonomia de poder ler, vamos pôr dessa forma. E é claro, gente, que quando a gente desenvolve a leitura, tem acesso à leitura, né, e lê, isso nos torna uma outra pessoa, né? Liliane, como assim uma outra pessoa? A capacidade de ler e a leitura em si nos torna cidadãos críticos. Nós somos capazes de pensar por nós mesmos. De ter um fato, somos capazes de atribuir a esse fato valores, pesos. Analisar se aquilo procede, se aquilo não procede, se aquilo é relevante, se aquilo é irrelevante. Isso é ser um cidadão crítico. Um cidadão crítico. Nos faz, inclusive, mais tolerantes em relação à posição do outro. Justamente pela carga de informação que adquirimos pela leitura. Uma pessoa analfabeta, tá? Uma pessoa que é analfabeta, gente, a situação dela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque como ela é analfabeta, né? Como ela não tem carga de leitura, ela tende a acreditar em tudo aquilo que lhe falam. Em tudo aquilo que lhe falam. Por mais que ela tenha experiência de vida, tá? Pela falta de leitura, né? Ela tem uma dificuldade maior em ser um cidadão crítico. Ok? Então a gente tem que pensar muito por que eu tô falando para vocês que a alfabetização é essencial para a inclusão do indivíduo na sociedade. Isso conta bastante. Olha, e para problematizar a situação, eu preciso te dizer uma coisa. Segundo a Unesco, tudo bem? O Brasil está em 8º lugar, no ranking mundial, no que diz respeito aos números de analfabetos acima de 15 anos. É um ranking que não é muito bom a gente ficar nos 10 primeiros lugares, não, gente. Não é mesmo? E estamos. Nesse ranking mundial, de acordo com a Unesco, estamos em 8º lugar. Em 8º lugar, gente. Em analfabetismo acima de 15 anos. E isso inclui jovens, adultos e idosos. Tá? Complicado? Muito complicado, uma vez que esse quadro, ele precisa ser revertido. Ele precisa muito ser revertido, sabe, gente? Por quê? Justamente porque precisamos alfabetizar adultos e idosos, né? Sair desse quadro tenebroso, desse ranking e ir. É um sonho, né? Se a gente fosse lá para as últimas posições desse ranking, né? Seria um sonho. Por quê? Porque teríamos uma população mais crítica. E entenda a palavra crítica no sentido positivo, tá, gente? Tá? Capaz de avaliar, né? As informações, as situações. Capazes de ter mais autonomia. Né? Capazes de não serem marionete nas mãos de muitas pessoas inescrupulosas. A gente teria que mexer nesse ranking. E para mexer nesse ranking, só alfabetizando mesmo. Tem que alfabetizar. As pessoas têm que ser capazes de ler, vamos pôr dessa forma. Bom, ainda sobre esse assunto, né? Quando se fala em idoso, tá? Peraí, mas tá coçando. Quando se fala em idoso, tá, gente? Entra
preconceito, tanta frase pronta, né? Tanta frase pronta. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase tipo assim, burro velho não aprende truque novo, ou cachorro velho não aprende truque novo, né? Ou coisas tipo assim, viveu assim até agora, né? Pra que mudar isso? Por exemplo, né? Então isso quer dizer que quando a gente fala em alfabetização dos idosos, eu acho que tô deixando vocês tontos de tanto que eu tô balançando a cadeira, né, gente? Agora que eu percebi que eu tô gravando um vídeo que eu não tô numa live. Ô Senhor Jesus. Mas vou parar, parei. Quando a gente fala em idoso, na verdade, o que faz necessário? Quando o idoso decide se alfabetizar, ele precisa de um suporte familiar. Aline, como assim ele precisa de um suporte familiar? A família tem que dar total e irrestrito apoio. Por quê, Liliane? Porque pode ter algumas, como é que eu falo assim? Algumas dificuldades. Liliane, porque ele é idoso? Não, gente. Não é só isso. Às vezes o fato dele ser idoso pode estar associado à locomoção, né? Isso pode, claro que pode. Mas por quê? Vocês lembram, gente, quando vocês foram alfabetizados? Não, né? Tem tanto tempo, meu Deus do céu. Mas vocês lembram como era difícil aquilo ali, né? Aprender as letrinhas. Ainda existia uma coisa mais complicada ainda, que é a chamada coordenação motora. Você lembra quanto tempo você treinou a coordenação motora? Lembra, né? Você ficava fazendo exercício de voltinha, vai pra cima, volta pra baixo, segue a linha, vai no traço. Tudo isso era coordenação motora para que você pudesse escrever, codificar. E aí depois, né, a apresentação do alfabeto, depois a apresentação das consoantes, a junção, os sons, o fonema, né? E é um processo mais moroso mesmo. Quando eu falo moroso, quer dizer, demora um pouquinho mais, tá? Você não aprendeu a ler e escrever em 2 meses? Não foi. Certeza que não foi. Então, como não foi, né? Muitos idosos, claro que não vamos falar totalidade, tá? Muitos idosos, às vezes, desistem no processo. Fala, não, deixa pra lá. E aí voltamos, né? Burro velho não aprende truque novo. Tá demorando demais. Ou qualquer coisa parecida com isso. E quando isso acontece, se isso acontece, faz-se altamente necessário que a família esteja dando total suporte ali. Que seja um suporte de transporte, que seja um suporte de incentivo, que seja um suporte tipo assim, não, vamos lá, vamos fazer, que seja, tá? Porque quando, esse suporte pode ser de forma direta ou indireta, tá, gente? Porque quando o idoso decide se alfabetizar e a família não dá suporte, tá? É muito difícil mesmo ele terminar essa etapa de alfabetização. É muito difícil. É uma tendência muito grande em desistir, tá? Então a gente tem que pensar nisso aí. Bom, eu tô estourando meu tempo desse vídeo, que vocês viram que picou, até caiu, deu de tudo aqui. Mas enfim, aperta o próximo link aí, ó. Pode ser? Aperta o próximo link, né? E aí eu vou dar continuidade na próxima aula. Sai de um, entra no outro, tá bom? Marca aí 2 minutos. Igual eu falo com vocês, 2 minutinhos, tá? Então tá bom, até agorinha mesmo no próximo vídeo, porque eu preciso fragmentar o vídeo mesmo, tá bom? Beijos, se cuida. 2 minutos.